Aí está, bom dia pessoal. Quarta-feira, 11 de junho de 2025. Agora são exatamente 11 horas e 27 minutos. E para quem ainda não me conhece, o meu nome é Daniel e eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, desculpe minha ausência nos últimos dias aí. Não sei se me recuperei ainda, na verdade, mas estou tentando me recuperar, saindo na força da necessidade para trabalhar, de uma gripe que me derrubou no domingo à tarde. Cheguei em casa depois do trabalho, me deitei, só levantei ontem de tarde. Não necessariamente nessa ordem, mas enfim. Muito provavelmente foi aquele velho que levei no sábado, que me largou o bichinho. Enfim. E é isso. Mas mesmo que eu não esteja 100%, e não estou 100%, de fato não estou, eu não posso mais ficar parado, porque as contas estão chegando, assim como quem vai a merda, literalmente. Então vamos lá, vamos tentar ali buscar o que tiver para buscar, o que eu conseguir buscar, do jeito que eu conseguir buscar. Pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés. Vamos lá então, buscar minha primeira corrida, naquele condomínio que tem ali na Salomone, que uma vez eu saí para buscar. Rodei esses mesmos 5 minutos que eu vou rodar agora. E cheguei lá, o cara tava dentro de casa ainda, lembra? Gravei, colocando no Instagram e quase fui cancelado lá. Enfim, vamos lá buscar a Bruna no Barra Garden ali na Salomone para levar lá pro Mercado Público Municipal. Largo Glênio Pérez. Deve ser estação mercado, na verdade. Mas enfim, ou talvez só ponto de referência. Pegar minha primeira corrida do dia então. 11h32. Não apareceu o Jadson. Larguei a moça ali no mercado. Então vou aqui no Pop Center pra buscar bem embaixo da passarela, pra levar ali pra Farrapos. 11h80 para o aeroporto. Mas é muita sacanagem, é muita falta de respeito, tio. Vamos dar ali. É, que desaforo, né? 11h80 para o aeroporto é muito desaforo, né? Mas vamos pegar ali pra torcer pra que na sequência eu consiga uma corrida pro raio que o parta e queime bastante relógio. Quem sabe Santa Maria, hein? Imagina uma corridinha pra Santa Maria agora. Ah, eu ia só pelo passeio e pra cortar os pulsos depois. Só que não, né? Apesar de ter ficado 2 dias fora, completamente alienado de fato aos aplicativos, não abri celular pra porra nenhuma. Só ontem de noite, na hora do Jogo do Brasil, que fui lá fazer uma figurinha, briguei, passei raiva com o chat GPT, não entendia porra nenhuma que eu falava, mas consegui fazer 2 figurinhas, coloquei nos stories, por sinal, do Moisés e tal. Tô pensando numa arte pra fazer um adesivo, quem sabe uma estampa, qualquer coisa que o valha. Mas os relatos que eu via, principalmente hoje de manhã ali, dos colegas, uns 2 ou 3 que eu vi stories, parece que a situação continua pior, né? Ela continua pior. E agora tem até táxi no aplicativo do Uber, né? Que loucura. É só no nosso. Olá, o estagiário já mandou eu descer. 17 pila pra onde? Vila Dick não. O estagiário já mandou eu descer e já mandou a primeira corrida. 17 pila de Comfort daqui pra Vila Dick. Tudo bem, é 5 km, mas pô. Ah, tudo bem não, tudo péssimo, tio. Tudo péssimo. Cara, que loucura, velho. Isso aqui tá virando um pesadelo já, sabe? Na real, isso aqui tá virando um pesadelo.
Ah, gente finíssimo, seu velho, esse seu Jorge, velho que eu trouxe pra cá. Um velho porto-alegrense que mora no Rio há 50 anos, tá visitando a cidade. Ah, gente boa, vibe boa, sabe? Velho mesmo. Diz ele que a única coisa que ele faz atualmente é ir na academia, porque ele velho não pode perder o pique, diz ele. Ah, que legal, senhor. Gostei dessa vibe. Me ensina a ser assim. Enfim. O estagiário já mandou eu descer, disse pra eu me deslocar até a área de embarque aqui do X. E vamos ver o que acontece, né? Tô com essa de 17 pila pra Vila Di, que vai se fuder. Agora vamos ver o que tem aqui pra nós. Quanto tempo eu tenho no relógio? 6 minutos, nada mais. Vamos pra Novo Hamburgo então. Vamos pra Novo Hamburgo, tô com 83 pila. Eduardo? Isso aí. Vou abrir pra ti ali. Abri lá, ó. Ah, beleza. Bom, eu ia dizer que se o Eduardo chegasse, ele ia embarcar comigo, né? Chegou. Partiu Noia. E agora, José? Feito. E agora, José? Era isso que tu queria? Era isso que eu queria. Tá, mas e agora, né? O que a gente faz agora no Novo Hamburgo, meio-dia e 56? Direcionamos ou não direcionamos? Ligamos X ou não? Não sei. Não sei. O Havaí, o condomínio deve ter umas 20 torres da MRV. Porto Trindade, acho que esse é o nome. Teoria do recuo não dá pra usar aqui. Quando eu cheguei tinha um carro pegando passageiro e já tem um me tirando dali, ó. Um Crono cinza que vai passar agora, por sinal. Não sei se pegou passageiros ou tava me tirando do recuo mesmo, mas enfim. Vou esperar um pouquinho aqui só no Comfort. Eu não sei se eu tô bem localizado, o problema de não conhecer a região é essa, né? Eu sei que tem um hospital tal Regina, que é aqui pertinho. Que eu sei que ali tem um movimento, já me falaram. Fora isso, eu não sei se direciono também, se eu quero voltar para Porto Alegre. Na verdade mesmo, eu queria voltar para minha cama e dar uma siestada de mais umas 3 horas, que nem eu fiz ontem e anteontem. Tirando o fato de eu estar gripado, foi bem bom essa questão de desconectar literalmente, né? Claro que o cérebro lá no fundo fica o tempo inteiro, né? As contas, o dinheiro que não tá entrando, aquela coisa toda, mas desconectar. Claro, né? Tava tossindo, tava com dor de cabeça, com dor no corpo, aquela coisa toda. Que não, nem porque é agradável, óbvio que não, ninguém quer passar por isso. Ainda tô, por sinal. Mas desconectar a cabeça assim de vez em quando faz muito bem. Faz muito bem. Bom, deixa eu parar de devagar aqui. Tá calor. Eu tô com medo de tirar o blusão pra não pegar friagem. Mas com esse blusão não dá pra trabalhar durante muito tempo. Senão vou passar calor, vai ser pior, eu acho. Enfim, deixa eu me ajeitar aqui, achar uma sombra e esperar o meu principal passageiro do dia. O próximo. Vou passar um Léo então. Tocou 2 irmãos. Não me animei aí. Pensei, mas 2 irmãos aí, né? Aí tocou Sapucaiaiá. Pagando. O cara me perguntou ali, mandou uma mensagem, acho que é Cristiano Monteiro, né? Como é que eu tô há tanto tempo nessa barca e não pulei ainda, não abandonei essa barca? Eu me faço essa pergunta todos os dias, o que eu tô fazendo aqui ainda? Talvez cimentando a minha base. É isso que eu tô fazendo. Agora eu tô cimentando a minha base das redes sociais. Vou ser bem sincero com vocês, pessoal. Eu tô cimentando a minha base das redes sociais pra pular fora da barca o quanto antes. Tô fortalecendo a minha base das redes sociais
a sair correndo daqui o quanto antes. De preferência fazendo aplicativos, né? Pelo Brasil. Projeto diário de Uber na estrada. Para isso eu preciso ter mais volume. Muito mais volume de tudo, de views, de seguidores, de conteúdo, enfim. Então estamos aí batendo cabeça, passando raiva todos os dias e pagando as minhas contas. Sim, isso aqui que paga as minhas contas. Por incrível que pareça, é isso aqui que paga as minhas contas. Vou pegar aqui a moça que já está ali na frente, pelo jeito, 3 pessoas, 3 ainda, vou ali para São Léo. E daí pelo menos é uma cidade tão movimentada quanto Novo Hamburgo, né? Com tanta demanda na minha cabeça, similar a Novo Hamburgo. Melhor do que para Dois Irmãos, por exemplo, né? Só por Caiaiá, talvez fosse uma boa corrida também, mais perto de Porto Alegre, mas eu não sei se eu quero ir para Porto Alegre. Na real eu não sei. E eu poderia dizer, mas se estiver me pagando bem aqui na GPA, vamos ficar na GPA, beleza, mas não tá, essa corrida não tá me pagando bem. Não tá. 10 km, 15 pila. Nada bem. Enfim. Não sei, meu bruxo, que me mandou a pergunta lá no Instagram. Como é que eu tô há tanto tempo nessa barca? Não sei. Talvez por inércia, talvez por preguiça, talvez por falta de vergonha na minha cara. Talvez essa seja a melhor resposta. Lá tá, as 3, ó. Deve ser mãe, filha e neta. Qualquer coisa que eu valha. Vê a GPS, sabe, né? Vê a GPS na BR-116, querendo dar pitaco. Não vou dizer que eu errei, eu não tenho hábito, não conheço a região com detalhes para saber os atalhos. Mas eu peguei um acesso que não deveria, depois eu vi que a véia tinha razão. Ela tinha razão, ponto. O assunto está encerrado, assumo. Mas não precisa ficar toda a viagem falando, porque não sei o que, porque é o aplicativo, porque é o GPS, porque é a gasolina, porque não sei o que. Eu penso em vocês, porque eu não sei o que, e patati, patatá. Que cansativo. Então, só para não passar batido. Cá estou já em Esteio, posto Sim, Elefantinho de Esteio. Trouxe uma funcionária pra cá, lá do centro de São Léo. Aproveitar pra vou mijar ali. Tô vendo onde estaciona os carros. Aqui? Acho que lá é melhor, né? Aqui é caminhão, pelo jeito. Tem marcação de estacionamento aqui, tia. Agora aqui na frente mesmo tem 2 carros estacionados aqui, ó. Daquele lado de lá, eu vou parar do lado de cá. Fazer espelho com eles. Vou ali no banheiro, depois eu acho um lugarzinho melhor pra almoçar. Pra não ficar na porta da loja aqui, no meio das bombas, aquela coisa toda. 2h05 da tarde. Já ouviram falar daquela frase? A oportunidade faz o cagão. Já, né? Eu que falei no outro dia, né? Entrei aqui num posto bem chumbreguinha, por sinal. Esse posto Sim aqui diferente da maioria, no sentido de que eles são bem padronizados e tal, né? E esse aqui não tem muito padrão Sim e tal, enfim. E daí tá, beleza, mas todo posto tem banheiro, né? Eu só precisava fazer um xixi. E aí quando eu entrei no banheiro desse posto aqui, vocês não tem noção, parecia banheiro de hotel, sei lá, banheiro do Barro. Os banheiros do Barro são sensacionais, né, por sinal. Não, vou aproveitar, já vamos cagar também, né, não vamos perder essa oportunidade. Deu, tudo certo, agora vamos almoçar. Fazer a ordem inversa do negócio, né. Vou mostrar pra vocês um bifinho acebolado que eu fiz ontem, meia gripe. Consegui ainda colocar na panela uns entrecô suíno. Eu comprei. Não sei como que eu me movimentei na segunda-feira pra fazer isso. Não tinha experimentado ainda.
Uma delícia, cara. E o feijãozinho, ó. É pra isso que eu vivo. Vou pegar o celular pra... Tô finalizando aqui. Só aqui já são 23 minutos. Almoçando, conversando com vocês, gravando os takes. Só aqui são 23 minutos. Quando eu cheguei no Novo Hamburgo, a primeira coisa que eu fiz antes de ligar o X lá foi ligar 99. Liguei 99 e direcionei para Porto Alegre. E agora, quando eu fui ligar o X, eu tava só com o comfort ligado desde que eu saí de São Léo. Almocei, fui no banheiro. Quando fui no banheiro eu fiquei off. Mas depois liguei de novo, almocei com o comfort ligado. Nem a merda do aplicativo mandou. E agora quando eu fui ligar o X que eu me dei conta, sem querer apertei no botãozinho da 99. Esse que fica flutuando aí. Eu tenho um pavor desses botões flutuantes, por sinal. Eu me lembrei, 99 existe, tá ligado? E não tocou nenhuma. Desde Novo Hamburgo já, coisa de 1 hora. Tudo bem. Boa parte dessa 1 hora aí eu tava na BR-116, que não toca na BR-116, 588. Não toca na BR-116 pela velocidade que o cara anda, né? A não ser que não exista nenhum motorista na região. Mas eu tô aqui, ó. Tô no BR ainda nas minhas costas, mas eu tô de cara pra cidade. A Petrobras tá ali, ó. Coisa de 500 metros à direita. Então, o X tá tocando, já tocou uma, pelo menos. 99 nem a merda me manda. Ó, 692 também não me interessa. Vou buscar só porque é véia. Tô com saudade delas. Apesar de já ter carregado uma lá de São Léo, lá de Novo Hamburgo pra São Léo, né? Véia GPS, mala pra caramba. Vou pegar uma de 7,27 aqui no Comfort. Viagem de 800 metros aqui no centro de Esteio. Eu vim até aqui, né? Depois de tempão naquele posto lá. Agora são 15 para as 3. Tava muito mal posicionado, por isso que eu não tava tocando nada lá. E agora eu parei aqui na primeira rua à direita. A rua que tem o viaduto ali. Depois que tu passa os atacados e tudo ali. E tocou Zilar. Daí tocou um monte de coisa, né? Mas é tudo aqui na região. E quando tocou essa de 7,27, pensei, deve ser uma véia 800 metros, Zilar. Vamos fazer ele. Tô com saudade delas. É pra elas que eu vivo, né? Só pra me movimentar um pouquinho, de repente me colocar mais pra dentro. É pra Presidente Vargas, é a avenida principal ali, Esteio. De repente fica mais perto da confusão, com maior probabilidade de uma próxima corrida, né? Eu tô com saudade de Porto Alegre. Tenho que confessar isso pra vocês. Tô com saudade de Porto Alegre. E nem saí ainda. Eu não sei como é que eu vou viver longe de Porto Alegre quando eu cair na estrada, sinceramente. Eu senti muita falta. Mas o que eu queria dizer nesse take, na verdade, já tô quase chegando a pegar Zilar. Uma curiosidade sobre Esteio: vocês sabiam que o município de Esteio, a área territorial de Esteio, o município de Esteio, sabia que é o menor do estado? Não é a menor população. Até posso buscar para vocês saber qual é a menor população. Não sei. Mas eu sei que o município de Esteio é o menor município do estado do Rio Grande do Sul. Cheguei na rua aqui da véia, da Zilar no caso, né? E vou levar ela ali para Presidente Vargas. Só para não passar batido. Santo Antônio, diz ela. Não quero casar, nunca mais na minha vida. Santo Antônio que te acompanha, diz ela pra mim. Santo Antônio é o casamenteiro, né? Mas já passou, essa minha fase já passou. Nunca mais. Mas eu não ia bater. Eu vinha vindo aqui pela rua de trás pra chegar aqui bem no centrão aqui
do esteio. E daí tinha um Peugeot bem devagarinho, com o pisca-alerta ligado, andando. E eu fui passar por ele cuidando, né? Primeiro tocou 969, depois tocou a mesma corrida 974. Primeiro no Tururu, depois na exclusiva. Ele não se decide, o Moisés, estagiário esse, não se decide, filho da puta. Não consegue, né, Moisés? Eu não ia bater. Eu vinha cuidando e tal. Eu não ia bater, né? Enfim, eu tava cuidando. E daí quando eu tava pra passar o cara, ele acelerou porque não achou vaga. Ele tava procurando vaga. Tá indo devagarinho assim. O errado, né, é o pista-alerta no caso. Porque eu nunca sei se vai parar ou não vai parar. Por isso que é proibido essa merda. Tu não sabe o que tá passando na cabeça daquela pessoa. Pista-alerta é pra quando tem que parar com algum problema, não pra procurar vaga pra estacionar, né? E daí quando eu emparelhei pra passar o cara pegou e acelerou. E eu... E ela, meu Deus, meu filho, o senhor quase bateu. Deus já lhe acompanha, não sei o que, tem que ter muita paciência. Você, a senhora viu, né, senhora? O cara tava procurando vaga, daí quando eu resolvi que eu ia passar por ele, ele acelerou e eu quase bati e falei pra ela. Pois é, imagina só o estrago que ia fazer no seu carro, eu não ia bater. Tanto que eu não bati, se eu tivesse descuidado ou mais rápido, se eu tivesse mais rápido, teria acontecido a colisão, né? Eu tava lento o suficiente para que quando ele partisse eu conseguisse segurar o carro, que foi o que aconteceu. Mas a buzina não segura, não consigo, né? E daí ela desceu, me desejou boa sorte, disse que eu tenho 9 vidas e não 7 como os gatos, não sei o que. Que Santo Antônio me acompanhe. De onde é essa, tio? Santo Antônio. Mas não tem vaga mesmo para estacionar nesse lugar. Eu tô sem chamada aqui, já tocou 2 pra Sapucaia, essas de 9 e pouco aí. Eu não vou voltar pro norte, agora só pro sul. Canoas, Cachucho e Gravataí me levam, mas pro norte nem pensar. Na frente dessa loja aqui, faz de conta que eu tô esperando o passageiro. Daqui a pouco ele vem. O que importa são os 3 pontos, né? Agora são 13h20. Quando finalizar essa corrida, não será 4 horas da tarde. E eu já vou ter 200. Teoria do Mota, né? As nojeiras 1 por 1. Que não me desce. 13h20 da tarde, 1h e 15 minutos depois que eu cheguei lá no postozinho Esteio, eu consegui uma corrida agora para Porto Alegre, Vicente da Fontoura, R$36, 28,8 km. Eu vim aqui pro bairro Jardim Planalto, lá do centro de Esteio, depois que eu direcionei. Tocou essa corrida 11 pilas, eu não sabia onde era. E pensei, tá, vamos, né? Aqui é rápido, não tem trânsito. Não tem mesmo. E vim. Não deu 10 minutos, 11 pilas. Tudo certo. Melhor que em Porto Alegre trabalhar nessas relações assim. Daí eu pensei, tá, e agora, José? É quase em Canoas, na verdade. É pra dentro? Vai, vem. Vim pra dentro de Esteio. Tô quase em Canoas ou Cachoeirinha, sei lá. Ele me tocou essa corrida aqui da Andressa. Eu já vim aqui uma vez, agora eu lembrei. Fiz uma flash. Peguei lá em Canoas um açaí e trouxe aqui pra... Na verdade era entregas, lembra das entregas? No começo, Uber Eats, não era flash, Uber Eats. Na época da pandemia fazia muito Uber Eats. Tava rateando em Canoas, tocou um Uber Eats. Um copão de açaí desse tamanho. Larguei uma dessas ruas aqui, agora que eu me lembrei. Enfim, isso aqui, Estrada do Boqueirão. 2 ruas ali à direita, 3 à direita. Pegar a Andressa lá pra Vicente da Fontoura, em Porto Alegre, por 36 pilinha e nada mais. Mas quando finalizar essa corrida, feito aqui, não doeu. Viagem tranquila, sem tranqueira. Tocou agora 17 pilas lá pra Padre Anjo do Corso, ali atrás da Treva, você sabe onde é? Bairro Cristal. E eu vou ali buscar a Maria
na farmácia da URGS para levá-la para casa. E sabe o que eu vou fazer depois? Exatamente isso. Eu vou abortar a missão porque estou febril. E se amanhã de manhã eu não levantar bem, eu prometo pra mim e prometo pra vocês, sim, que eu já tô recebendo áudios dizendo: Daniel, tu tem que ir no médico, Daniel, tu tem que ver isso aí, Daniel, com gripe não se brinca, Daniel, tu tá com uma condição não é tão favorável de saúde pra ficar brincando com essas coisas, Daniel, tu é fumante. Enfim, todos têm razão, né? Todos têm razão. Então, se amanhã, se definitivamente amanhã eu não tiver melhor, vou direto tem um postinho de saúde ali do lado da minha casa, não sei se eles vão me receber ali, mas eu tenho o cartão de todos aqueles, sabe? Que dá umas consultas gratuitas e tal, enfim. Também não sei se vão me receber, mas alguma coisa tem que fazer, né? Já perdi 2 dias de trabalho 100% e vou perder algumas horas do dia de hoje também, porque eu tô sem condição de continuar. Eu tava vindo com essa moça agora, não sei se foi psicológico ou não, quanto mais eu me aproximava de Porto Alegre, maior a indisposição tava acontecendo, assim, sabe? Eu vinha pensando assim, basta. Ainda bem que essa viagem eu tô indo pra Porto Alegre pra ficar perto de casa, né? Mas ao mesmo tempo eu pensei, será que o meu corpo não tá reagindo assim justamente porque eu tô indo pra Porto Alegre? E ele tá me querendo que eu vá pra casa? Bom, isso não sei, nunca saberemos. Mas que eu vou finalizar essa corrida com a Maria aqui e vou pra casa, vou. Foda-se as contas. Faz 6 meses. Não faz 6 meses. Em janeiro. Mais ou menos 6 meses. Janeiro desse ano, 2025, o meu nome desapareceu das listas do Serasa e do SPC. Porque minhas dívidas caducaram, né? Pra quem sabe fazer conta, não. Eu não tenho parâmetro pra vocês fazerem essa conta, né? Todas as minhas dívidas que eu tinha da vida passada, banco, cartão de crédito, era mais ou menos isso. Banco, cartão de crédito, caducaram no SPC e no Serasa. E daí, show de bola, né? Beleza, não me limpo, entre aspas. Tô devendo pra aqueles bancos lá. Continuo devendo. Não paguei a dívida. Nunca vou pagar. Mas não aparece lá como restrição, como negativado, essas coisas tudo aí. Meu score passou de 300 e pouco para 890. O score aquele do Serasa, sabe? Consegui um cartão de crédito no Banrisul, que é o que tá me mantendo hoje. Só não sei como é que eu vou pagar a fatura no mês que vem. Consegui um cartão de crédito do Banrisul. Depois de 5 anos. Né? Ou seja, será que vamos começar um novo ciclo agora ou não? Não, nunca mais. Esse mal não me pega mais. Lá atrás fui muito irresponsável. Tinha menos de 10 anos de idade, né? Fui muito irresponsável com as minhas contas e tal. Vivia uma vida de alguma maneira que não era minha. De fato, isso aconteceu durante um tempo, me permitindo fazer situações que não estavam dentro do meu orçamento. Até que um dia estourou. Até que um dia a bolha estoura, né? E quando tu se dá por conta, já tá dentro de um pote cheio de merda, só com o narizinho pra fora. Mas enfim, desculpe a reflexão aí. Pegar a Maria aqui na farmácia da URGS, levar ela pra casa e depois vou eu.